Oi, 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 Elisiane aqui. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um dos atos de amor mais poderosos que você pode ter com relação aos seus filhos, provavelmente a pessoa que você mais ama no mundo, que é planejar o futuro financeiro deles agora, desde cedo. Quando eles nascem, muitos pais abrem caderneta de poupança para eles, isso é comum, e passam a fazer lá os seus investimentos mensais, pensando no futuro financeiro dos filhos. Só que essa não é a única forma de contribuir para os seus descendentes, para os seus lindos príncipes e princesas, para eles terem as finanças mais estáveis lá na frente, no futuro. Na verdade, existem diversos investimentos acessíveis, mais adequados e mais interessantes do que a tal da caderneta de poupança para esse objetivo, apesar dela ser muito popular. Por esse motivo, se você deseja investir com foco no futuro dos seus filhos, você deve conhecer essas alternativas e entender como planejar as finanças, os investimentos deles. Pensando nisso, hoje eu vou te apresentar, 5 passos para você realizar um planejamento financeiro para os seus filhos. Assim você pode começar desde já a ir estruturando a vida financeira deles. Vamos lá? Primeiro, o que é um planejamento financeiro, Elisiane? Planejamento financeiro é uma ferramenta utilizada para tomar decisões sobre dinheiro, sobre finanças, de forma consciente, a fim de alcançar aí as suas metas financeiras. Só que, para tanto, é preciso avaliar orçamento, determinar objetivos de curto, médio e longo prazo, elaborar um plano de ação para aí sim atingir essas metas. E além disso, o planejamento financeiro ele pode envolver a gestão de dívidas também, a preparação para aposentadoria, a criação de uma reserva de paz, uma reserva de emergência para lidar com imprevistos. Então, dessa forma, ele pode ajudar esse planejamento a reduzir estresse, garantir estabilidade, promover segurança no que se refere a finanças, porque quando a gente fala de dinheiro, ou de investimentos, ou de finanças, a gente não está falando do saldo na conta só, a gente está falando do seu dia a dia. E muita gente foge do assunto pensando que vai ter que fazer cálculo, um monte de conta, se não é bom em matemática, melhor nem começar. Não. Na verdade, hoje em dia você tem tanta ferramenta, né? Você tem tanto aparato para você fazer um bom planejamento, que a última coisa que você vai precisar é a matemática. Você precisa aprender a tomar boas decisões. Educação financeira se resume a isso, a boas decisões financeiras, que não envolve necessariamente cálculos financeiros. Agora, consequentemente, o seu principal objetivo, planejamento, é contribuir para o bem-estar financeiro de uma pessoa, ou de uma família, ou de uma empresa. Então, é fundamental, essencial, lembrar que o planejamento financeiro é um processo contínuo, é uma jornada, certo? Então, nessa jornada vai ser necessário ajustar, revisar o plano frequentemente para garantir o seu sucesso. Agora, qual que é a importância de planejar o futuro financeiro dos filhos? Vamos lá, agora que você já sabe o que é o planejamento, é a hora da gente descobrir aí, de a gente falar da importância de planejar o futuro dos filhos em relação às finanças, a dinheiro. E na prática, significa estabelecer um plano financeiro para as crianças, adolescentes, enfim, que vai permitir que os pais ou responsáveis tracem objetivos e criem estratégias para alcançar esses objetivos. A medida ajuda a garantir que as despesas com educação lá na frente ou outras necessidades aí dos pequenos, hoje pequenos, mas que crescerão amanhã, sejam cobertas, mantendo a estabilidade financeira da família, sem que seja um desespero lá na frente. Outra vantagem do planejamento é esse incentivo à educação financeira, porque quando você aplica no dia a dia, em casa, com a participação deles, os filhos, eles vão sendo educados financeiramente também, desde cedo. Isso vai criando hábitos financeiros saudáveis que vão acompanhar essas pessoas, que serão futuros pais e mães também, durante toda a vida. Então, é possível prepará-los para lidar com dinheiro, para administrar suas finanças de uma forma responsável, né? E aí evitando problemas monetários como dívida no futuro, enfim, que talvez tenha um impacto na futura família que eles vão formar lá na frente. E por essa razão, é fundamental que os pais ou responsáveis comecem a planejar o futuro financeiro dos seus filhos. Então é preciso adotar estratégias eficazes, como investir o dinheiro, controlar o orçamento familiar, porque dessa forma você pode garantir um futuro financeiro seguro, tranquilo, previsível para toda a família. Qual o momento certo, Elisiane, para começar esse planejamento? Vamos lá. Ao saber dessa relevância do planejamento financeiro para o futuro dos filhos, muitos pais têm dúvidas sobre quando começar, qual é o momento certo para começar esse processo. E a verdade é que quanto mais cedo você puder iniciar o plano das finanças da criança, antes mesmo talvez até dele nascer, melhor. Existem diversos motivos para isso, tá? Ao começar o planejamento financeiro ainda na infância, há chance de ensinar conceitos básicos de finanças para a criança. Entre esses ensinamentos estão o valor do dinheiro, a importância de se planejar, de poupar para alcançar objetivos financeiros e
À medida que as crianças crescem, elas podem aprender conceitos mais avançados, como orçamento pessoal, tipos de investimento e dívidas. E aí, com o tempo, os filhos conseguem entender como gerenciar os seus próprios recursos e como fazer escolhas financeiras mais inteligentes lá no seu dia a dia, quando essa hora chegar. Tá? Quais são as vantagens, Eliane? Para que, Eliane, que eu deveria fazer? O que eu ganho com isso? Você viu até aqui que iniciar um planejamento financeiro para o futuro do seu filho, quanto antes, é essencial, porque educa as crianças financeiramente. Mas esse não é o único motivo para adotar essa medida, já que existem outras vantagens de começar a planejar esse futuro financeiro desde cedo. Olha só, alguns principais benefícios da prática, tá? Primeiro, você aproveita o potencial dos juros compostos, que tem na fórmula o tempo como exponencializador de resultado. Então, ao incluir os investimentos no plano financeiro do seu filho, você vai ter um prazo longo para se beneficiar dos juros. Isso porque o horizonte de investimento maior vai potencializar a ação dessas taxas e aí permite um acúmulo de patrimônio ainda mais interessante, mais favorável. E também é possível aproveitar os efeitos da economia real ao longo do tempo. Então, você pode formar uma boa reserva para quando seus filhos iniciarem a vida adulta. No futuro, eles poderão usar essa reserva para atividades como pagar faculdade, abrir um negócio, comprar um carro, fazer uma viagem, enfim, ou estudar fora, né? Então essa é uma grande vantagem. E você já vai estabelecendo hábitos financeiros saudáveis. Então uma das maiores causas de endividamento das pessoas, hoje são mais de 80% de famílias endividadas no Brasil, mas uma das maiores causas desse endividamento são os hábitos financeiros prejudiciais, como comprar por impulso, gastar mais do que se ganha. E dessa maneira, quando você educa a criança sobre finanças pessoais, assim desde cedo, elas aprendem a gerenciar melhor o seu dinheiro, suas finanças. E aí, consequentemente, é possível desenvolver hábitos financeiros saudáveis que vão certamente beneficiar os seus filhos e quando eles forem pais, os filhos dos seus filhos, enfim, isso não tem como medir o impacto positivo de tudo isso. Aprender a poupar, isso é outro benefício. Quando as crianças são ensinadas a poupar desde cedo, elas aprendem por que é importante economizar dinheiro, tá? Ademais, aí seus filhos vão ter a chance de desenvolver a habilidade de diferenciar desejos e necessidades. E isso faz com que ela faça escolhas mais conscientes na hora de comprar e evite, por exemplo, um excesso de gastos aí desde o primeiro salário, como aconteceu nas últimas gerações, e a gente percebe o impacto disso hoje. Mais um benefício, tá? Desenvolver uma relação saudável com o dinheiro. O dinheiro, ele ainda é um tabu, ele desperta muitos tabus em torno dele mesmo, né? Um exemplo disso clássico é a dificuldade das pessoas em falar sobre ele, até mesmo no ambiente familiar, em casa. Com a educação financeira, as crianças, elas aprendem a ver o dinheiro, o assunto, de forma saudável, leve, utilizando como uma ferramenta mesmo de atingir objetivos, desejos. Quanto mais leve, mais aberto for o assunto, melhor você consegue usar essa ferramenta. E aí, como resultado, elas não vão ficar pensando no dinheiro como um recurso a ser escondido ou desejado a qualquer custo, que é difícil demais, enfim, como um tabu, mas sim como um mecanismo que deve ser gerenciado, aprendido, sabe? Deve ter cuidado, é isso. Mais um benefício importantíssimo: redução de estresse financeiro. Estresse financeiro é um estado emocional que pode surgir quando uma pessoa se sente sobrecarregada ou incapaz até de lidar com seus problemas relacionados a finanças. Ele pode ser ocasionado até por preocupações com dívidas ou por incertezas financeiras ou descontrole sobre o dinheiro e outros fatores relacionados ao tema, mas de certa forma não lidar bem com o dinheiro tem muito impacto mental, psicológico, né? Como essa condição pode ter efeitos negativos na saúde mental e física, além de prejudicar a vida social, é preciso encontrar essas maneiras de evitá-lo a todo custo. E uma possibilidade é justamente aprender a gerenciar corretamente as finanças, e quanto mais cedo isso inicia, mais fácil é, melhor é. Logo, quando as crianças aprenderem sobre gestão financeira, elas estão mais preparadas, mais prontas para lidar com esses desafios que vão aparecendo aí ao longo da vida. Isso tende a reduzir esse estresse, esse peso financeiro e tende a melhorar a qualidade de vida do seu filho aí no futuro. Agora, como que os investimentos podem ajudar no futuro financeiro do seu filho? Vamos lá. Como você viu até aqui, os investimentos podem fazer parte de um bom planejamento financeiro para o futuro dele. Aliás, a prática de investir é capaz de acelerar o acúmulo de patrimônio, fazendo com que o dinheiro trabalhe para você. Os investimentos ainda reduzem a probabilidade de perda do poder de compra ao longo dos anos. Você conhece o nome aí disso? Sim ou não?
a tal da inflação. A inflação corrói o valor do dinheiro e faz com que você precise de uma quantia maior a cada dia que passa para adquirir os mesmos bens, os mesmos itens. Por exemplo, imagine que a sua intenção é acumular um dinheiro para comprar um apartamento que custa R$300 mil para o seu filho de 8 anos, quando ele atingir lá a maioridade. Sem investir, você teria que poupar R$2.500 por mês para ter o valor do imóvel no tempo desejado, certo? Só que em 10 anos, de 8 anos para 18, em 10 anos, o mesmo imóvel pode passar a custar mais de R$400 mil, considerando inflação, valorização da propriedade, da casa, por exemplo. E aí, se você não investir o dinheiro poupado mensalmente, quando o seu filho tiver 18 anos, vai ser necessário completar o montante para comprar o apartamento. Só que considere agora investir a quantia mensal em um investimento conservador, ou seja, um baixo risco, com tesouro pré-fixado, por exemplo, a 10% ao ano, a 8% ao ano, você é bem conservador. Nesse caso, de 8%, o montante a ser resgatado seria de R$ 427.764, líquido, já descontado o imposto de renda. Então, quando você investe o dinheiro mensal, ao invés de ter que completar a quantia para comprar o apartamento lá na frente, você vai ter a possibilidade de obter um montante maior do que o necessário para a aquisição desse mesmo bem, desse mesmo imóvel. Você percebe como que esse exemplo permite entender como os investimentos podem ajudar no planejamento do futuro financeiro do seu filho? Agora vamos lá. Como é que eu planejo o futuro financeiro dos filhos? 5 passos, tá? Primeiro, abra conta em uma instituição financeira. Primeiro passo para planejar a vida financeira do seu filho é abrir essa conta em uma instituição de qualidade, de nome, mas em nome dele. Isso é permitido, tá? E aí você vai conseguir começar a fazer essa poupança, não a caderneta, mas poupar dinheiro todo mês e os investimentos, tá? É interessante que essa conta, ela não seja de um banco, especificamente um banco tradicional, porque você vai ter poucas opções de investimentos ali, mas você pode usar uma corretora de valores. Aliás, aqui no canal você tem critérios, você encontra outros vídeos com critérios completos para você escolher as melhores corretoras para você, tá? Mas guarda isso, corretora de valores. Não se investe dinheiro em banco em longo prazo, são corretoras. Por quê? Porque essas instituições costumam oferecer investimentos com melhores condições do que os grandes bancos aí de varejo. E isso vai otimizar o potencial de rentabilidade que você vai ter. E além disso, a gama de alternativas tende a ser muito maior, muito variada. Pensa que o Banco A só vai oferecer investimentos do Banco A, mas uma corretora de valores é um intermediário. Então ela vai oferecer investimentos do Banco A, do B, do C e assim por diante. Aliás, é possível abrir, como eu disse, a conta em nome do seu filho, mesmo que ele seja menor de idade. Então, para isso, basta você ter o número do CPF, seguir ali com o processo normal de abertura e você vai ficar, por ele ser menor de idade, vai ficar como um responsável financeiro, tá? E aí vai pedir ali selfie, todos os documentos, enfim, mas não tem problema nenhum, você vai ficar como responsável legal. E aí, até que o seu filho complete 18 anos, você vai poder movimentar essa conta livremente, é você que atua nela. Tá? E aí, quando ele completa 18 anos, a conta e o patrimônio lá acumulados, enfim, os dois são dele. Ok? Muito bem, até aqui? Ó, passo 2 de 5, trace os objetivos financeiros. Tá? O objetivo financeiro é uma meta que você deseja alcançar em um determinado período com dinheiro investido. Pode variar de curto a longo prazo e pode ser pessoal, familiar ou profissional. Agora, no caso do planejamento do futuro de um filho, esse objetivo pode ser, por exemplo, o custeio de um curso fora do país, ou pagamento da faculdade integral, ou a compra de um imóvel, carro, enfim. Então, nesse sentido, vale saber que todo investimento bem-sucedido vai estar atrelado a uma meta financeira, tem um papel desse investimento a ser cumprido. Isso porque é a meta, é o objetivo, que vai determinar condições como prazo disponível para resgate e etc. O papel mesmo dos investimentos, né? Se o seu objetivo é poupar para quando seu filho tiver 18 anos, qual vai ser o destino desse dinheiro? Entende? Então, cada investimento vai cumprir um papel diferente. Tem que medir o prazo que você tem para isso. Se for pagar a faculdade, por exemplo, você vai precisar primeiro estimar o custo de um curso universitário do nível que você deseja, e aí estimar que isso vai sofrer um aumento com a inflação lá na frente, e depois escolher investimentos de longo prazo que possam ajudar a atingir essa quantia desejada no prazo disponível. Se seu filho tem 10 anos, por exemplo, você tem 8 anos até lá, né? Se ele tiver 2 anos, seu prazo vai ser de 16 anos. A partir da quantia desejada, do prazo, do potencial de retorno, você já calcula quanto você vai precisar
poupar aí todo mês. Passo 3 é escolher os investimentos. A menos que seu filho já esteja no fim da adolescência, é possível que você provavelmente seja ali o critério de escolha aí, ao invés do seu filho, né? E isso é fundamental. Com os objetivos aí para esse planejamento do futuro, como eles costumam ser de médio e longo prazo, as alternativas também precisam estar alinhadas a esses horizontes. Então, para auxiliar na decisão aí, você pode conferir quais são os principais investimentos para o futuro dos seus filhos, como Tesouro IPCA+, é uma opção. Tesouro Direto, aliás, é um programa do Tesouro Nacional junto à Bolsa de Valores, a B3, que tem por objetivo ampliar o acesso das pessoas ao investimento em títulos públicos federais. E ele apresenta aplicações com valores a partir de R$30, que torna bastante acessível, né? E aí vale saber que os títulos públicos funcionam como um empréstimo do investidor para o governo federal, que por sua vez usa esse dinheiro para financiar os seus projetos de saúde, infraestrutura, educação, enfim. E em contrapartida ele paga os juros combinados ao credor no vencimento. Isso é mais seguro do que poupança, para você ter uma ideia. Existem diversos títulos, tá? Lá do Tesouro Direto, com prazos de vencimento e formas de remuneração diferentes, e entre eles está o Tesouro IPCA+, que apresenta uma rentabilidade híbrida. O que é isso? Significa que esse título paga uma taxa fixa expressa, em percentual, ao ano, acrescida de um indicador de mercado, que é, no caso, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que é o IPCA, o principal índice de inflação. Como esse índice é o que mensura essa inflação no país, essa alternativa sempre vai render acima da inflação, você está protegido contra ela. Então, ao investir nesse título, você garante o poder de compra do seu dinheiro. Porém, para receber o valor combinado no momento da aplicação, é preciso manter o investimento até lá na frente, até o vencimento. Combinado? Se for preciso retirar o dinheiro antes, Elisiane, o que acontece? Eu perco? Vamos lá, você vai estar exposto à marcação a mercado, que é um mecanismo de precificação do título em caso de resgate antecipado. E aí, com isso, tem sim um risco de perda se a cotação no dia do teu resgate estiver menor do que a cotação no dia que você pagou aí ao investir, né? Você comprou o título. E vale lembrar que os títulos do Tesouro Direto são garantidos pelo governo federal, então eles são considerados os investimentos mais seguros do país, né? Afinal, para levar um calote do governo do país, é necessário que a economia brasileira inteira esteja em colapso, o que costuma estar muito longe de acontecer. E aí você pode pensar, não, mas então eu vou deixar na poupança, que a minha garantia é o banco. Bom, se o país está colapsado, é porque todos os bancos já colapsaram muito antes. Então a garantia ainda é maior no Tesouro Direto. E aí você tem ações, tá? As ações são a menor parte do capital social de uma companhia listada na Bolsa de Valores. Quando você compra um papel, automaticamente você se torna acionista da empresa. Consequentemente, é seu direito participar dos resultados e dos riscos do negócio. Nesse sentido, aí por ser um investimento de renda variável, as ações sofrem com uma alta volatilidade do mercado, então elas são consideradas ativos com riscos mais elevados, né? Afinal, a cotação de um papel pode alterar bruscamente ao longo de um mesmo dia, a depender dos ânimos do mercado, e ele é muito sensível, viu? Porém, investir em ações com objetivos de longo prazo permite minimizar risco e aproveitar esse potencial de rendimento dos ativos. Isso porque o horizonte maior de tempo ajuda nesse amadurecimento do investimento e aí reduz os impactos dessa volatilidade de curto prazo ali no dia a dia. Como resultado, as ações podem ser alternativas bem interessantes para compor aí essa carteira do seu filho lá na frente. Entretanto, é preciso considerar também o seu perfil de investidor, né, que mensura a sua tolerância aos riscos de perdas e aí decidir o que é melhor nesse sentido para você poder investir, porém, dormir em paz. CDBs, Certificados de Depósito Bancário. CDBs são títulos de renda fixa, assim como as aplicações do Tesouro Direto, contudo, eles são emitidos por bancos que vão utilizar o dinheiro levantado para financiar suas atividades como fornecimento de empréstimo, crédito ou pagamento de dívida. Como as instituições financeiras têm liberdade para emitir títulos com características diferentes, você vai encontrar aí no mercado aplicações com vencimento, rentabilidade, liquidez, carência, tudo diferente, tudo distinto. Por quê? Porque precisa prestar atenção e cada um vai realmente emitir o seu CDB. Então você tem que estar muito atento às condições do CDB antes de investir. E aí, adotando esse cuidado, você pode alinhar as características
dos CDBs, dos títulos, às necessidades dos seus objetivos financeiros. De modo geral, os bancos, eles costumam oferecer rendimentos mais interessantes para prazos de vencimento mais distantes, o que é benéfico se a gente está falando aqui de metas de longo prazo, certo? No mais, vale saber que os certificados de depósito interbancário, eles são garantidos pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Essa entidade ressarce o investidor em até R$250 mil por CPF por banco, em um montante global, né, de R$1 milhão, renováveis a cada 4 anos. Então, se você pretende investir montantes mais elevados em CDBs e outros títulos garantidos pelo FGC, pode ser interessante você diversificar, separar os investimentos em lugares diferentes, a fim de aproveitar melhor essa cobertura. Você sacou, né? Quarto passo, faça o balanço dos investimentos. Além de investir, você precisa acompanhar o desempenho dos investimentos, precisa fazer avaliação, sabe? Entender como que ela está evoluindo, pelo menos aí a cada 6 meses, 1 ano. Analise, pare e olhe, né? Para ajudar você a se manter no caminho certo aí para alcançar todos os objetivos. Tenha em mente que as nossas metas, planos, são mutáveis, né? Então a carteira de investimentos também deve trabalhar a favor de algo que pode se transformar ao longo do caminho, tá? Mas, ademais, aí é possível completamente alterar percentual, portfólio, sem perder. Então, fica tranquilo que nem sempre a decisão que você tomou há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, precisa ser mantida até o final. Você pode sempre mexer e reequilibrar isso da melhor forma, ok? Muito bem, Elisiane, como é que eu acompanho os investimentos? Observando ali o desempenho dos ativos. Tem hoje ferramentas como Status Invest, vou deixar aqui o site, inclusive, Status Invest, que é uma forma de você colocar tudo que você tem em investimentos, a tua carteira de investimentos, para que você acompanhe a evolução da carteira, a evolução da rentabilidade, como que essa carteira está diversificada em forma de gráficos e tudo mais. Então isso é perfeitamente possível, até para que você possa continuar tomando decisões sábias. E quinto passo, contrate um seguro de vida. Por fim, o último passo se refere à contratação de um seguro, porque ele é uma forma de proteger financeiramente aquilo que você construiu ao longo do tempo, mas mais do que isso, proteger financeiramente os seus filhos, eventualmente na sua falta. Em caso de morte prematura, por exemplo, né, a indenização pode cobrir as despesas e manter um custo de vida mínimo da sua família até que os familiares possam reestruturar as suas finanças. E o seguro também pode cobrir gastos adicionais, despesas funerárias, dívidas, impostos. Eu sei que a gente não gosta de falar disso, mas é necessário, né? E aí a sua família lá na frente, se você pensa nisso agora, ela não vai precisar se preocupar com essas questões num momento tão delicado, tão difícil. Você concorda? Vale saber, tá, que a indenização do seguro de vida não precisa entrar no inventário para ser paga, ou seja, os recursos de um seguro são liberados rápido, em até 30 dias, impedindo que a sua família passe por um sufoco, muitas vezes, quando isso acaba de acontecer. Isso faz toda a diferença de como se passar por isso. Existem diversos tipos de seguro de vida. Tem seguro temporário, em que você pode manter até seus filhos atingirem a maioridade, ou com uma pólice vitalícia. Também tem a opção lá de fazer um seguro que permite o resgate de parte do capital segurado no cancelamento ou no vencimento da pólice, enfim. Mas o importante é você escolher o que é mais adequado ao seu contexto e saiba que tem essas opções. Ao longo desse vídeo, você descobriu a importância de planejar o futuro financeiro dos seus filhos e, mais do que isso, você conferiu 5 passos para fazer isso. Então, basta colocar a mão na massa, as dicas em prática para garantir esse futuro mais seguro, mais próspero para essa pessoinha que eu tenho certeza é a que você mais ama, é a que mais importa no mundo para você. Combinado? Se você gostou, aprendeu algo de valor, achou que o vídeo foi essencial, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal para essa mensagem chegar ainda mais longe para outros pais e mães que se importam, assim como você, e para você não perder nenhum conteúdo, certo? Combinado? Então até o próximo vídeo, ou melhor, até o próximo voo, águia.